Nessa aula, nós vamos falar sobre a supremacia europeia. Ela tinha o domínio mundial nas questões econômica, industrial. Lá era onde se encontravam as maiores potências, mais desenvolvidas e economicamente importantes. Em termos de população, a Europa era onde abrigava a maior parte dos demais espalhados pelo continente, com 25% da população. Era um continente com ambição expansionista. O que significa isso? Ele pretendia espalhar, se expandir, né? O seu domínio queria se expandir pelo resto do mundo. Em termos de conhecimento, lá também se encontravam as melhores e maiores academias de arte, literatura, cultura, as melhores universidades. Então, o principal, né, do que circulava no mundo ficava na Europa. Os maiores conhecimentos e maiores desenvolvimento. A Europa, ela acabou influenciando o mundo inteiro, né? Tudo que a Europa criava e lançava influenciava todo mundo. Influenciavam o modelo de vida, as suas crenças, as vestimentas, a religião das pessoas. Tudo se baseava na influência europeia. Da Europa também saíam os colonizadores, né? No período, vocês já viram em história, né? O período das grandes navegações, era da Europa que saíam os navegantes que iam conquistando os territórios mundiais. Durante esse período, o que acontecia na Europa foi conhecido como eurocentrismo. Eurocentrismo, ou seja, Europa, euro, centrismo, centro. Então era como se na época a Europa fosse o centro do mundo, justamente por essa influência que ela exercia. Durante o processo histórico, né, dessa expansão europeia, a Inglaterra e Portugal, de início, elas dominavam em termos de tecnologia para as grandes navegações. Só que o que aconteceu? Começou a surgir uma crise feudal. Então, os trabalhadores do campo começaram a buscar as cidades para procurar melhores ofertas de trabalho. E as cidades, por sua vez, conseguiam essa mão de obra de forma barata. Nesse período também surgiu a moeda. Então, tudo que era feito através do escambo, que era a troca de mercadorias, esse negócio passou a ser substituído pela compra através de moeda. Foi onde se deu início o capitalismo. Nesse cenário também, os grandes centros urbanos foram aumentando, porque essas pessoas saíam do campo em direção à cidade. As cidades, eles eram abastecidos pela força de trabalho. E essa força de trabalho vinda do campo, como eu falei anteriormente, aumentou a industrialização, aumentou a produção, porque eram mais trabalhadores, eles aceitavam baixíssimos salários, eles tinham longas jornadas de trabalho, e isso fazia com que aumentasse a produção. Só que a Europa não era capaz de consumir tudo o que produzia. Daí a necessidade deles acharem uma maneira de escoar essa produção para o restante do mundo. Foi aonde eles começaram nas grandes navegações. Só que o interesse deles não era simplesmente, né, o econômico. Eles também, a gente já conversou, que na época a religião prevalecente era o cristianismo, baseado na Igreja Católica. Então, nessa expansão, nessa ida para outros continentes, para novas terras, eles também tinham a intenção de levar a religião católica, influenciar o resto do mundo.
toda a tecnologia que era investida no período das grandes navegações, quem saiu na frente de tudo isso foi Portugal. Essa navegação foi um tipo de guerra, só que não era uma guerra armada, era uma guerra em busca de novos territórios. Então, a Portugal e Espanha era quem comandava, foi quem deu início, né, a esse período de navegações e de grandes descobertas. Durante essas novas rotas de navegação, né, eles exploravam novos continentes, foi como eles chegaram na América, chegaram na África e foram se expandindo. Toda essa expansão, ela tinha, como foi falado, esse foco na expansão do catolicismo, na conquista de novas terras, e também ele tinha um caráter civilizador, ou seja, os navegantes eles queriam levar a civilização ao restante do mundo. Durante esse processo se deu o sistema colonial. Esse sistema colonial foi um fenômeno que definiu o mundo de tal forma como nós conhecemos hoje. As metrópoles europeias, que eram aquelas que influenciavam o mundo, começaram a influenciar todo o território que era conquistado. A gente pode ver até aqui no Brasil, né, algumas cidades históricas, elas é notório, né, a influência arquitetônica desses povos europeus. Na África ocorreu a mesma coisa, né? Essa conquista de novas terras. Só que lá eles iam buscar no continente africano a mão de obra, né? Através da escravidão. Eles queriam conquistar mais terras e também civilizar a população africana, porque eles tinham em vista que esse povo não era um povo civilizado, assim como foi aqui na América com os índios. Durante essa colonização africana, houve a partilha da África. Alguns países europeus se reuniram e era como se fosse realmente dividindo o continente africano. Isso afetou a população local, isso afetou a cultura local. Houveram vários conflitos, né? Conflitos de guerra mesmo, por conta desse domínio que eles queriam exercer. Essa partilha foi feita de forma a não convocar nenhum africano para decidir nada. Eles decidiram por si só, estabeleceram regras e os africanos eram obrigados a respeitar essas regras. Essa reunião que fez a partilha da África, ela aconteceu na Conferência de Berlim. Ali, vários países, os mais desenvolvidos da Europa, eles se reuniram e foi definido que um país deveria comunicar aos outros sempre que tomasse posse de um novo território, porque assim não haveria conflito de um país querer conquistar um território que já era conquistado. Então, eles teriam esse contato, porque assim não teria nenhum conflito de um país europeu brigando com outro país europeu por conta de uma mesma terra. Com essa imposição dessas novas barreiras, dessa divisa que foi feita na Europa, na África, houveram também conflitos de violência, justamente porque eles queriam explorar o continente africano, eles queriam explorar a mão de obra, eles tinham seu interesse comercial, suas riquezas naturais, e o continente, as pessoas não aceitavam isso. E isso gera reflexos até hoje em dia, porque hoje em dia a gente vê, né, a África como um dos continentes mais pobres do mundo, ou o mais pobre do mundo. Aqui na América do Sul, essa colonização também aconteceu da mesma forma, né? Só que aqui não eram os negros, eram os índios. Também vieram com esse caráter civilizatório. Também trouxeram a influência católica. A gente lembra também que nessa época
a influência católica, né, era até superior à da coroa. A própria coroa, às vezes, se submetia à igreja. Então, vinha com esse caráter de catequização dos nativos, proibiam eles de ter sua própria religião. Durante esse período, também aconteceram vários conflitos, porque a gente já viu, vocês já viram isso em história, que os índios também não concordaram com tal fato. Mas mesmo assim o Brasil foi explorado, né? Foi explorado no setor agrário, com relação à cana-de-açúcar, com relação ao café. Lembra que isso daí é como se fosse uma revisão até mais de história do que de geografia. O processo de imigração trouxe vários povoamentos para cá, pessoas de vários lugares da Europa, por isso a gente sofre toda essa influência. Passamos também pelo período de Minas Gerais, a exploração do ouro. Então, o Brasil também passou por todo esse período no período colonial. Chegamos no período da Primeira Guerra Mundial. Esse avanço industrial, essa competitividade que tinham entre os países europeus, veio gerando uma certa desconfiança, porque os países começaram a organizar seus exércitos, cuidaram de armar os seus exércitos. Isso a cada dia foi aumentando o receio em que um país poderia querer dominar o outro. E esse período é conhecido como corrida armamentista. Durante a guerra, a Alemanha se tornou a mais ambiciosa das nações europeias, né? Investiu de forma grandiosa nos armamentos. Ela tinha essa intenção de se expandir para o território vizinho, fortaleceu o nacionalismo e tinha como objetivo ser o país mais forte da Europa. Durante essa guerra, né, essa Primeira Guerra Mundial, as grandes potências europeias começaram a fazer alianças. Então, um país se juntava com o outro e eles iam se juntando para lutar contra os seus inimigos. Então, faziam aliados. Os grupos mais marcantes foram a Tríplice Entente, que era a aliança entre a Inglaterra, a França e a Rússia, e houve também a Tríplice Aliança entre a Alemanha, o Império Otomano e a Itália. Durante esse período, o mundo foi reorganizado, pois a Alemanha, que estava tentando tomar, né, o domínio de importância na Europa, ela foi derrotada. Além de ser derrotada, ela foi acusada, né, de ser responsável por esse conflito e foi penalizada pelas nações vitoriosas por meio do Tratado de Versalhes. Esse tratado, ele tirava da Alemanha suas colônias ultramarinas, ou seja, do outro lado do mar, e todos os outros territórios que ele tinha dentro da Europa. A intenção desse Tratado de Versalhes, né, era impedir o fortalecimento alemão. Só que o que aconteceu foi justamente o contrário. O sentimento de revolta da população alemã abraçou a ascensão de Hitler. Então, por conta dessa revolta da população, que Hitler cresceu, provocando mais tarde a Segunda Guerra Mundial. E essa guerra veio em proporções maiores do que a primeira. Durante essa guerra, o mundo conheceu a bipolaridade, que era um paralelo entre Estados Unidos e União Soviética. Ambas as nações, elas dispunham de um arsenal nuclear para destruir o planeta de forma que jamais se viu na época.
Então se baseou Estados Unidos contra a União Soviética. Durante esse período foram lançadas as bombas atômicas na cidade de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Ali foi mostrado, né, o poder que esses equipamentos tinham. E ao findar essa guerra, a Alemanha foi dividida em 4 partes. Mais tarde o país evoluiu para um lado ocidental capitalista e o outro oriental socialista. O lado capitalista, baseado nos princípios dos Estados Unidos, e o lado oriental socialista, baseado nos princípios da União Soviética. Essa luta da União Soviética e Estados Unidos também foi conhecida como Guerra Fria. Foi uma guerra que, na verdade, não foi uma guerra baseada em armas, mas foi uma guerra ideológica, né? Estados Unidos defendendo os ideais do capitalismo, União Soviética defendendo os ideais do socialismo. Foi feito como se fosse um documento chamado de Doutrina Truman, que deu início a essa Guerra Fria, né? Foi com a divisão da Coreia, né, entre Norte e Sul, no qual o Norte lutava pela imposição do socialismo e o Sul o capitalismo. Na Alemanha dividida, né, houve fuga de civis. Por que essa fuga de civis? Porque alguns queriam defender os ideais capitalistas e outros os ideais socialistas. Para tentar combater esse conflito, eles resolveram erguer um muro, conhecido como Muro de Berlim. Esse muro dividia a Alemanha em socialista e capitalista. Dentro dessa divisão, houve uma crise nos setores da economia soviética e também começou, além de fazer essa Guerra Fria, começou a corrida espacial, onde a União Soviética e os Estados Unidos também começaram a disputar quem conseguia mais longe, né? Eles lançaram Yuri Gagarin para dar a volta no espaço, aí Estados Unidos lança o homem na Lua. Então essa guerra ela tomou uma proporção não só bélica, mas de princípios, ideais e tecnologia também. Para aliviar todo esse impacto, né, começou a autorizar a entrada e a saída dos produtos para o Ocidente, na Alemanha. E isso trouxe grandes transformações. Mas, no entanto, isso não deu certo. Acabou sendo um fracasso. Principalmente pelo fato de colocar em descrédito o modelo socialista, porque isso trouxe à tona o modelo capitalista. Então, todos que eram a favor do socialista, né, houve um desequilíbrio. Em 1989, o Muro de Berlim, que era o símbolo, né, dessa solidez socialista, essa divisão, foi derrubado numa manifestação. A partir dali não havia mais divisas, né? A queda dessa barreira física, que era o muro, só mostrou ainda mais para o mundo que o regime socialista soviético não duraria muito tempo. Então, esse regime socialista queria essa divisão para não haver essa mistura, mas o muro foi derrubado, ele não poderia ter mais essa barreira. E acabou que a reunificação da Alemanha, ela ocorreu em 1990. Após essas guerras terminarem, a Europa, o Japão, a China e os Estados Unidos, né, estavam em pleno crescimento econômico. E o antigo mundo bipolar. Bipolar por quê?
dois, né? Estados Unidos e União Soviética. Agora ele se tornou multipolar, ou seja, várias potências espalhadas pelo mundo traziam suas influências, não só Estados Unidos e União Soviética.